Olá pessoal, vamos continuar a nossa conversa sobre diversidade genética. Nós já falamos anteriormente que esse nosso bate-papo ele tem as suas fundamentações, particularidades, teoria disponível nesse livro, né, Biometria aplicada ao estudo da diversidade genética, que se encontra disponível para o nosso ouvinte neste link, né? Basta digitar Explorer, esse link aqui no menu iniciar, que você vai ter acesso a esse arquivo sobre diversidade genética. Então a gente espera que seja útil aí para você. Nessa nossa conversa, nós vamos falar sobre diversidade genética baseada em informação fenotípica. Então nós vamos iniciar a nossa conversa considerando que nós pretendemos estudar a diversidade genética de várias populações ou de vários acessos, vários genótipos, e nós temos informações fenotípicas. Por exemplo, a altura da planta, a cor da flor, número de vagem, peso de 100 grãos, produção total e assim por diante. Então nós vamos dar início a esse capítulo 2 da sua primeira parte. Nós temos vários motivos para estudar diversidade genética. Então você que está nos ouvindo, certamente de diferentes áreas, vão ter objetivo diferente. A gente pode imaginar que alguns dos mais importantes seja, por exemplo, identificar a similaridade entre pares de genótipos. Então isso é importante, por exemplo, no melhoramento, saber se você tem réplicas fenotípicas, né? E nesse caso você tomar a decisão, por exemplo, de descarte de alguma delas, ou às vezes você exatamente deseja um conjunto de genótipos que sejam similares para você formar uma multilinhas, de forma que você tenha um material genético semelhante para uma série de características agronômicas que facilitaria o manejo. Por exemplo, a altura de planta, a floração são mais ou menos semelhantes, mas que você tivesse certa diversidade, principalmente para genes controladores de características relativas a doenças, por exemplo. Isso aí daria mais condição do desempenho melhor desse material genético, porque ele não faria uma pressão de seleção sobre doenças tão forte quanto se tem multilinhas. Você pode estar interessado em identificar a dissimilaridade para o genótipo, visando cruzamentos, né? Visando a obtenção de híbridos heteróticos e visando a obtenção de indivíduos transgressivos nas populações segregantes. A gente vai detalhar isso daqui a pouco. Ou você pode estudar relacionamentos ou verificar se de fato algum relacionamento relativo a parentesco ou relativo à diversidade geográfica tem alguma relação com aquela diversidade fenotípica que você está estimando. Então existem várias hipóteses ou vários estudos, vários fenômenos que você possa estar interessado, e esse estudo da diversidade genética vai te proporcionar algumas respostas. Pois bem, uma das bases mais importantes da diversidade genética é a sua relação com a heterose. Então nós sempre procuramos cruzamento entre populações ou pais genitores bons, mas que são divergentes. Então isso não propriamente uma comprovação empírica, mas é uma comprovação fundamentada em princípios básicos da genética de populações, da genética quantitativa. Então se você tem duas populações, por exemplo, P1 e P2 em equilíbrio, P1 com frequência P e Q, P2 com frequência P' e Q', de forma que no equilíbrio você encontra uma relação genotípica P2, 2PQ e Q2, na população 2, P' ao quadrado, 2P' Q' e Q' ao quadrado. A gente imagina, por princípio de genética, seja ele mendeliano ou genética de população, que a população híbrida vai ter essa configuração genotípica, vai ter A grande, vindo um A grande dessa população com frequência P, o outro A grande nessa outra população com frequência P'. Então a frequência de A grande é P'. E assim vai.
nós podemos então demonstrar que a diversidade genética, considerando essas duas populações e considerando que essa diversidade é a diferença de frequência alélica, então a frequência do A grande aqui, por exemplo, 0,8, a frequência do A grande aqui, 0,5. Então você tem uma variação da frequência gênica. Então nós temos esse parâmetro, que é a variação da frequência gênica, que seria propriamente uma diversidade genética, e nós temos um outro parâmetro, que é o valor genotípico associado ao heterozigoto. A gente adota uma escala de genética quantitativa, que os valores genotípicos seriam do A grande igual a U mais A grande a pequeno U mais D, e o A pequeno U menos A. Bom, se a gente imaginar essas informações, a gente pode definir a heterólise como sendo DY2. Então, para você ter híbridos heteróticos, seria necessário duas informações ou dois parâmetros básicos. A existência de interação intralérica, então você tem um efeito de interação intralérica do A grande para pequeno, e você tem duas populações divergentes, tá certo? Então, quando o programa de melhoramento visa obter híbrido, nós damos uma atenção especial à diversidade genética, porque nós sabemos que ela é determinante dessa heterose. A heterose é quantificada pela superioridade do F1 em relação à média de seus pais. Bom, nós também procuramos estudar a diversidade genética, não só pelo interesse na F1, na heterose da F1, como já relatado, mas também nas populações segregantes, no caso aqui a população F2. Então a gente espera que ao cruzar genitores contrastantes, a gente tenha então uma F1 heterótica e temos uma F2 com segregantes transgressivos, ou seja, significa que nessa F2 deverão aparecer indivíduos que estão além ou aquém dos limites estabelecidos pelos genitores. Então a gente verifica aqui que o genitor P2 varia de 60 até mais ou menos 90, e na F2 nós temos indivíduos que chegam a produzir 100 ou mais. Nós temos aqui o P1, que manifesta menor grandeza, que está tendo uma variação em torno de 20, 15 até 40, 45. E aqui nós temos, numa população F2, indivíduos que estão muito aquém desse limite, por exemplo, do 20. Isso pode ser interessante, não só o aquém, como além. Se você quer produção, você quer sempre mais. Às vezes você quer altura, floração, às vezes você quer indivíduos de porte mais baixo, mais precoce. Doença também você quer sempre menos susceptível. Então, o interesse, a expectativa de que esses indivíduos possam aparecer em cruzamentos divergentes faz com que o estudo da diversidade genética seja de grande interesse para esses pesquisadores. Então isso acontece porque muitas vezes você cruza um pai 1, contrastantes em relação ao pai 2. O pai 1 tem locos fixados dominante B e C, o pai 2 tem locos fixados dominante A e D. A F2 vai ter indivíduos que vão além, por exemplo, com mais fixação com A, B, C, D, e indivíduos que vão aquém, por exemplo, A pequeno, B pequeno, C pequeno, D pequeno, em homozigose. Então, essa é a nossa expectativa, que ocorra na F1 e na F2, se a gente souber escolher bem genitores que sejam divergentes. Bom, como é que nós vamos estudar essa diversidade fenotípica? Nós vamos ter uma série de acessos, uma série de indivíduos, pode ser populações, pode ser genótipos, linhagens, híbridos, então vamos denominar aqui de acesso, e nós temos informações de variáveis. São variáveis fenotípicas, diretamente mensurada naqueles indivíduos. Vamos pensar que é uma característica X1, X2, X3, Xn, são características que podem ser contínuas, podem ser discretas, podem ser binárias,
pode ser em quilos, ou na produção, em metro, em dias, em porcentagem. Então, nós temos um conjunto de variáveis medidas nesses indivíduos e que representa aquelas características de interesse. Eu quero encontrar um padrão de similaridade. Eu quero realçar semelhanças e diferenças entre esses genótipos. Então eu vou estudar a diversidade. A diversidade, nós vamos ver aqui, pelos procedimentos biométricos, que ela usa algumas estratégias. Algumas estratégias seria converter esses dados em uma matriz de distância. Então esses dados aqui, ele tem G linhas por, vamos pensar aqui, V colunas de variáveis. Então nós transformamos essa matriz, essas informações, numa matriz G por G. E aí sim, em cima dessa matriz, nós aplicamos uma técnica de agrupamento. Aí eu posso reconhecer quais são os mais similares, quais são os mais diferentes. Existe técnica de agrupamento hierárquica. Ela proporciona um resultado do tipo dendrograma. Existe técnica de agrupamento de otimização. Ela proporciona resultados que são grupos mutuamente exclusivos. Grupo 1 tem o indivíduo 1, 2, 3, 4. Grupo 2 tem o indivíduo 5, 6, 7. E assim vai. Né? Então nós temos tipos de resultados diferentes que vão se fundamentar, por exemplo, numa mesma matriz de distância. Ou nós podemos pegar esses dados diretamente e fazer um estudo da diversidade genética por meio de dispersão gráfica. Então vão existir técnicas que permitem traduzir essas informações, resumir essas informações em eixos tridimensionais, e então, pela dispersão gráfica, eu vou saber quem que é mais semelhante e quem que é mais diferente. Então existe aqui a necessidade de aprender essas técnicas de dispersão gráfica, existe a necessidade de aprender como obter uma matriz de distância, né? Como que seria essa matriz de distância, e aí então também aprender sobre os métodos hierárquicos e os métodos de otimização. Então a nossa conversa de agora em diante vai estar focada na análise desse conjunto de dados usando essas diferentes estratégias. Nós, para definir, por exemplo, uma matriz de distância, surge uma questão que a gente precisa discutir logo de imediato. Que tipo de variável eu tenho? Será que eu tenho uma variável contínua? Será que eu tenho uma variável discreta? Será que eu tenho uma variável binária? Então, dependendo do tipo de variável, eu vou sugerir o uso de uma medida de dissimilaridade, que vai ser o elemento da minha matriz de distância. Então nós vamos estar sempre discutindo, mas pensando nesse conjunto de informações. E o que nós podemos fazer? Então nesse capítulo 2, que é o capítulo da informação, da diversidade pela informação fenotípica, nós vamos estabelecer aqui um diálogo, né, bastante demorado aí, porque nós vamos abordar várias coisas. Para fazer então o agrupamento hierárquico e de otimização, nós vamos então precisar ter aquela matriz de distância. Essa matriz de distância vai abrir então algumas possibilidades. Será que eu tenho variável quantitativa, variável multicategórica ou variável binária? Dependendo do tipo de variável, tem a medida de dissimilaridade. Uma vez obtido a medida de dissimilaridade, eu tenho que optar pelo método de agrupamento. Temos agrupamentos hierárquicos ou de otimização. Aí nós vamos falar aqui sobre o vizinho mais próximo, o vizinho mais distante, o PGMA, o WARD, centroide, uma série de métodos. O método de otimização é representado pelo método Touchet, bastante interessante, tem um critério de agrupamento. Posteriormente nós vamos falar sobre alguns métodos não supervisionados, ou seja, onde você estabelece a priori o número de grupos ou a topologia, como é o caso do método Camins e o método de estudo da organização da diversidade, que é o uso de uma topologia envolvida aqui nessa metodologia de mapa de cohorte.
Então, veja que nós temos várias coisas para discutir se você deseja como resultado um dendrograma ou grupos mutuamente exclusivos. Se você deseja fazer estudo de diversidade por análise gráfica, nós vamos ter que apresentar para vocês uma série de possibilidades. Por exemplo, componentes principais, variáveis canônicas, técnica de projeção, coordenadas principais, são instrumentos estatísticos que permitem fazer essa projeção e, consequentemente, visualizar graficamente quem que é mais similar, quem que é mais diferente. E nós podemos passar para um outro estudo, que a gente vai denominar aqui, não dentro desse capítulo 2, nós vamos passar para o capítulo 3, propriamente dado que ele é tão abrangente, que é não estudar a diversidade. A diversidade a gente estuda quando a gente não sabe quem é similar, quem que é diferente, nem quantos grupos existem daquela população. Mas nós podemos ter outro estudo, sim, que nós já sabemos que existe ali 3 populações, 4 populações, e nós queremos saber se por meio daquelas informações fenotípicas é possível estabelecer uma função que discrimina a população A e B. E essa função que discrimina A e B seria muito útil, porque no futuro, se eu tiver um indivíduo desconhecido, se eu colocar nessa função, vai então permitir eu discriminar esse indivíduo como sendo pertencente de A ou pertencente de B. Bom, outras inferências também poderão ser feitas, porque se não houver variação entre essas populações, a eficiência dessas funções cai. Se de fato essas populações são diferenciadas, nós teríamos então uma função discriminante bastante eficiente. Então, todas essas observações vão permitir concluir muita coisa sobre o nosso objeto de estudo. Bom, vamos começar sobre a medida de dissimilaridade, falando então sobre as variáveis que a gente dispõe. Variáveis quantitativas, variáveis multicategóricas e variáveis binárias. Então, essas medidas de dissimilaridade vão ser estabelecidas em função do tipo de variável que eu disponho. Vamos pensar que eu tenho variáveis quantitativas, contínuas ou discretas. Pensar que a gente tem variáveis qualitativas binárias e variáveis qualitativas multicategóricas. As variáveis quantitativas, ela tem uma variação contínua. Então, nessa variação contínua, num determinado intervalo, pode ser finito ou infinito, você tem infinitos valores. Então, você tem uma variação contínua. Se você pegar entre a altura de 1,70 m e a altura de 1,80 m, você tem infinitos valores dentro desse intervalo finito. Isso dá uma variação contínua. Algumas variáveis importantes com variação contínua, por exemplo, são aquelas que os valores seguem uma distribuição normal. Então, nós já imaginamos que 68% da minha informação está entre o valor da média, mais provável, e mais ou menos um desvio padrão. 95% das minhas informações estão entre a média e mais ou menos 2 desvios padrão. E praticamente 99% estão entre a média mais ou menos 3 desvios padrão. Então, são informações importantes que a gente tem. Mas eu posso estudar a diversidade genética considerando variáveis qualitativas. Pode ser nominais, pode ser ordinais. Nominais, por exemplo, dei aqui uma ilustração, onde você tem várias classes e não você vai atribuir valores, mas a gente não tem uma ordem natural. Por exemplo, eu vou dar um valor 1 para essa flor. Eu vou atribuir valor 2. Posso dar valor 2 para essa cor de flor ou para essa. Veja que não existe um ordenamento. Então, se eu colocar 1 aqui, colocar 2 aqui, ou decidir colocar 1 ou 2 aqui, tudo é possível. Eu não estou dizendo que o 1 é mais próximo do 2 e mais distante do 3. Foi apenas uma convenção que eu adotei para dizer que eu tenho, por exemplo, 4 cores de flores.
né? Poderia ter, por exemplo, flor amarela, flor roxa, flor verde. Então, muitas vezes eu não sei, não é perceptível, né, dizer o distanciamento entre aqueles padrões que são padrões nominais, né? Mas eu tenho que atribuir um valor para fim de análise. Mas esse valor não deve traduzir um sentimento de escala. Eu vou atribuir 1, 2, 3, 4. Não significa que o 1 seja mais distante do 3, mais próximo do 2, mais distante do 4. Né? Foi uma convenção. E temos as qualitativas ordinais. De fato, né, existem várias categorias e eu vou atribuir notas ou escala e é ordinal. Então, aqui é nota 1, nota 2, nota 3, 4 e 5. Significa que o 5 é mais suscetível do que o 4, que é mais do que o 3, que é mais do que o 2, que é mais do que o 1. Então existe, representa as várias, esses números estão representando as várias categorias e representa também uma distância. Então eu posso usar essa numeração para então inferir sobre as distâncias. Bom, muitas vezes nós temos variáveis quantitativas, nós temos variáveis multicategóricas, ou variáveis que têm apenas duas categorias, de padrão binário, por exemplo, presença de pelo, ausência de pelo, né? Então existem vários tipos de variáveis. Nós vamos ver aqui como podemos proceder para calcular medida de distância para vários tipos de variáveis, né? Nós vamos apontar primeiro as medidas de distância e posteriormente dizer, olha, se você tem dois conjuntos, variáveis contínuas e variáveis multicategóricas, você pode juntar os dois grupos, ou você pode separar os dois grupos, você tem alternativa para uma série de decisão. Uma das opções é você tendo grupos de variáveis quantitativas e qualitativas, você pode transformar as quantitativas em qualitativas. Então você tem, por exemplo, produção de grãos, que é contínua e quantitativa. Então você pode transformar em classes, né? Apesar de ser produção naturalmente contínua, você pode transformar ela numa variável discreta. A questão de transformar em variável discreta, ela envolve um primeiro problema de estabelecer um número de classes. Bom, eu vou transformar em várias classes, várias categorias. Quantas? Bom, às vezes pode ser sugestivo, né? Às vezes pode ser que a indústria, por exemplo, determina, digamos, comprimento de fibra de algodão, ou florescimento em soja. Às vezes você tem algum motivo para classificar em precoce, tardia. Tem algumas razões vinculadas à indústria, à produção, à localização geográfica. Então pode ser, ou você, tá certo, pode imaginar que você queira, para praticar a seleção, você quer acima da média, abaixo da média. Então você tem duas categorias. Então isso pode ser sugestivo. Outra pode ser arbitrária. Eu chego e quero dividir o meu conjunto de informações quantitativas em 10 classes, tá certo? Em 5 classes, em 20 classes. Isso vai depender, obviamente, da quantidade de informação que eu tenho. Se eu tenho 1000 informações, posso pensar em 5, 10, 20. Agora, se eu tenho meia dúzia de informações, eu não vou dividir, não tem como dividir em 10 classes ou muitas classes, estaria vazia se o número de informações fosse restrito. Então veja que eu posso ser sugestivo, pode ser arbitrário, ou pode-se ter uma sugestão a partir do conjunto de dados que você tem. Então nesse caso, existe aqui duas sugestões, que seria o uso dessa regra de Sturges, né, que já foi demonstrada empiricamente, que é uma boa opção, estabelecer o número de classe K como sendo 1 mais 3,22 log decimal de n. Ou, também já foi sugerido, por meio de alguns estudos de adequação, que seria a função do número de observações. Então, o número de classe vai depender do número de observações, a raiz quadrada desse número de observações.
Então, se você tiver 100 observações, a raiz quadrada de 100, 10. Se você tiver 100 observações e usar a regra de Sturge, log de 100 é 2, 2 vezes 3, 22, 6,44, mais 1, 7,44, você arredonda para o maior, 8. Então, veja, isso aqui seria pela regra usando a raiz de n, ou essa aqui usando Sturge. Para pequenos tamanhos, bastante semelhante, mas para o maior tamanho da população, você vê que é uma discrepância muito grande. Mas, de toda forma, você pode ter essas sugestões e elas são aceitas na literatura. Um outro aspecto que você tem que pensar, mesmo que você definir o número de classes, por alguma razão qualquer, por exemplo, você definiu que vai dividir o seu conjunto de dados em 5 classes. Mesmo assim, existe uma outra informação que você deve dar. Essas 5 classes eu vou obter a partir da divisão da amplitude, ou será que eu vou fazer uma distribuição equitativa? O que significa isso? Bom, eu estou dando aqui um conjunto de dados, 0, 1,2, 4,5 até 9,4. Eu resolvi distribuir esses dados em 5 classes. Uma estratégia pode ser a divisão em amplitude. Eu pego o menor, tá certo? E o maior número, que nesse caso foi igual a 10, tem amplitude igual a 10. Se eu quero dividir em 5, eu sei, né? Não preciso ver meus dados, que eu vou dividir entre 0 e 2, 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10. Dá 1, 2, 3, 4, 5 classes. E aí eu vou dizer quantos indivíduos existem entre 0 e 2. Existem 2 indivíduos, o 0 e 1,2. Quanto existe entre 2 e 4? Também 2. Quanto existe entre 4 e 6? Apenas 1. Entre 8 e 10? Então eu vou ter o 8,2, o 9,4 e o 10. Então veja que essas classes podem ter número diferente de observação. Então dividir observando a amplitude. Agora eu posso dividir, falar eu quero 5 classes, mas cada classe vai ter a mesma quantidade. Então não vou observar a amplitude. Eu tenho 5 classes, ordeno esses valores e se eu tenho 10 indivíduos, cada classe vai ter que ter 2. Esses 2 primeiros vão ser a classe 1, esses 2 aqui vão ser classe 2 e assim vai. Então veja que mesmo que eu vou distribuir em classes, como distribuir também é uma opção do pesquisador. Então você vai ter procedimentos e ele vai perguntar qual a sua opção para que ele então converta uma variável contínua em uma variável multicategórica da forma que você deseja. Bom, existe uma outra distribuição, às vezes usada, é você dividir em 6 classes, pensando que a sua variável contínua tem distribuição normal. Então você imagina que existe aqui 6 áreas dessa curva, essa área aqui que seria média menos um desvio padrão, aqui menos um desvio padrão até menos 2 desvio padrão, e aqui menos 3 desvio padrão. Vamos chamar isso aqui de categoria 1, categoria 2, categoria 3, 4, 5 e 6. Né? Algum conjunto de dados nós não temos a categoria 1. Né? Esse abaixo de 2 desvio padrão representa uma porcentagem muito pequena de indivíduo e pode ser que a curva não é tão normal e não há manifestação. Mas, a princípio, você imagina que existam 6 classes. E você, então, vai atribuir esses valores, né? Você vai dividir o conjunto por esses valores e vai atribuir esses pesos. Você pode também, por fim, fazer uma classificação binária. Por exemplo, nesse caso, seriam 2 classes, e você pode adotar, por exemplo, como valor referencial a média.
a média da população é 10,5. Quem for abaixo de 10,5 ganha 0. Quem for acima de 10,5 ganha 1. Então veja que seria então uma possibilidade de converter multicategórico em padrão binário, contínuo em padrão multicategórico ou em padrão binário. Bom, temos essas possibilidades, mas a gente gosta sempre de ter uma aplicação prática para que você possa visualizar a consequência dessa sua atitude, né? Então nós vamos dar um exemplo em que nós vamos simular aqui um conjunto de dados de 100 genótipos em relação a duas características A e B. Nós vamos fazer uma transformação por um critério qualquer que a gente vai usar aqui e posteriormente nós vamos comparar graficamente o que aconteceu. Então vamos fazer uso aqui do aplicativo Genes. Eu tenho aqui uma pasta que chama Bio646 dados, que é a nossa trilha de dados. Pode ser qualquer pasta que você gostaria de colocar os seus exemplos. E nós vamos então entrar no procedimento de simulação que se encontra aqui ou aqui, e nós vamos simular a amostra de uma população, que é o nosso caso, e várias variáveis. Vou chamar esses dados de população 1.dat, né? Vão simular 100 indivíduos e duas variáveis. Cada indivíduo vai ter réplicas para tornar a simulação mais eficiente, e essa réplica, para dar origem a uma média, é de 50 pontos simulados por observação. Esse é um parâmetro que melhora bem a sua simulação, mas não é o caso da gente estar importando com ela agora. Podemos simular características com diferentes médias e variância, né? Posso clicar aqui em salvar e ele sugere aqui uma média qualquer. Pode ser uma média de 200 e aqui outra média de 400 e a variância 83,32. Então eu vou simular, né? Pode ser supervisionado, vai dar exatamente o que eu pedi, e não supervisionado vai ter aí um ruído de simulação. Então veja que se eu simular, a gente vai perceber que a gente pediu a variável A de uma média 200 e veio exatamente 200. Uma média de 400 veio exatamente 400. Então veio o que a gente pediu, né? Nós temos aqui o nosso conjunto de dados, que seria duas variáveis, né? Variável A e B em 100 indivíduos. Então, se eu clicar aqui de novo, o programa Genes permite agora fazer o diagnóstico. Eu tenho então duas colunas e 100 indivíduos. Posso até fazer aqui mesmo, fazer um gráfico entre essas duas colunas, a coluna 1 e a coluna 2. Vamos chamar aqui um gráfico de dispersão, né? E aí então eu tenho esse gráfico onde existe aqui os vários indivíduos, né? Posso exportar essas informações para o Paint, e aí então eu tenho esse gráfico de variáveis contínuo. Pois bem, a proposta, na verdade, é que a gente transforme essas duas variáveis A e B em variáveis multicategóricas. Então eu vou aqui no procedimento de utilitários, alteração de dados, posso chamar o nosso conjunto de dados pop1.dat e fazer a conversão quantitativo multicategórica. Eu tenho essa opção aqui. Então, ao clicar, ele vai abrir essa tela com esse arquivo. Eu vou conhecer meu arquivo. Tem duas colunas referentes às duas variáveis, 100 indivíduos. E vou declarar esses parâmetros, pop1, e aqui são duas variáveis. Vou chamar essa população 1 transformada de multicategórica. Certo? Então são duas informações. A informação original e a informação multicategórica que eu tenho agora. Estou criando
Vou criar esse arquivo de dados aqui. Bom, quais são as minhas opções? São aquelas opções que nós já acabamos de conversar. Pode ser com um número de classes pré-definido. Eu que vou escolher 4, 5, 10, do jeito que você quiser. A divisão equitativa ou percentual, como nós já falamos. Posso dividir pelo número, pela regra de Sturgeon? Posso. Usar raiz quadrada? Também. Posso estabelecer pelo número de classes fixo, usando a distribuição normal, com a expectativa de 6 classes? Posso. Posso também fazer uma divisão binária? Posso. Então, várias razões ou várias opções para eu fazer essa divisão. E quais são as variáveis? A x1 e a x2, a variável A e B. Então, tenho aqui, ele vai me dizer como que ele fez, ele me relembra aqui as classes e me diz aqui como é que está essas informações e vai classificar aqui, vai ter indivíduo da classe 1, 2, 3, às vezes a classe 1 não aparece, às vezes a classe 2, não, a classe 6 são as mais raras, não aparece. Bom, mas então eu tenho esse arquivo POP1 e esse arquivo agora é com a variável contínua transformada em multicategórica. É esse arquivo que a gente tem e foi obtido. Se eu quiser fazer um gráfico, temos então essas informações, escolher a x1 e a x2 e fazer uma dispersão gráfica. Vou identificar esses pontos. O que a gente gostaria que vocês visualizassem é a diferença que existe da dispersão gráfica, né? Considerando, se eu considerar aqui a minha variável contínua, veja que eu tenho aqui todos os 100 valores, cada indivíduo diferenciando do outro, porque são variáveis contínuas. Pode ser até bastante semelhante. Uma pode ter valor de 191, outra tem 191,1. Então são 100 pontos distintos. Como eu distribuí aqui em classes, veja que alguns genótipos que eram diferentes foram parar na mesma classe. Então eu tenho aqui também 100 genótipos plotados. Apesar da visualização ser a quantidade menor de ponto, porque alguns estão sobrepondo, estão com a mesma tipo de categoria que outros. Então a quantidade de ponto que está sendo visível é menor, mas estaria sendo representado todos os 100 indivíduos. Então muitos indivíduos aqui, por exemplo, nós temos o 98, né? É basicamente uma representação aqui do 98, do 65 e o 19, que certamente foram semelhantes. Então nós temos aqui o 39, nós temos aqui o 97, que deve estar, né, por aqui, e assim vai, né? Por fim, aqui o 21, aqui o 85. Então veja que ao passar de uma variável contínua para uma variável multicategórica, você tem consequências. Certamente que avaliar uma variável contínua, você vai gastar tempo, vai gastar recurso. Não tem como medir a produção de grãos de forma contínua se não usar lá, se não fizer, né, for lá colher, ter uma balança apropriada e tudo mais. Obviamente que seria mais, não sei se talvez seria mais fácil você simplesmente olhar para a planta e classificá-la em 6 tipos de produção. Muito produtiva, mediamente, pouco produtiva. Então, às vezes é mais fácil ou não coletar o dado de forma multicategórica. Mas existe aí uma consequência, muitas vezes a gente recomenda, não, se você quiser todas as variáveis usar a mesma medida de distância, transforma tudo em multicategórica. Bom, é possível transformar, mas existem consequências nessa transformação. Muitos genótipos que eram ligeiramente diferentes possam ter padrões fenotípicos exatamente iguais ao ser transformado
de uma forma multicategórica. E você tem que ter consciência de que isso possa ocorrer. Será que a diversidade que você estuda aqui é a mesma diversidade que você usou com a informação contínua? Bom, você tem que ter consciência de que a transformação de dados possa vir provocar essa similaridade em coisas que originalmente eram diferentes. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar por hora. E qualquer dúvida, comentários, visite ou deixe suas informações no nosso canal do YouTube ou no canal do Facebook.